Olá, meus amigos, estamos iniciando aí um módulo bem específico, aí, bem importante aí na parte do processo penal, que é o módulo relativo a inquérito policial. Então vamos tratar aí sobre todos os aspectos do inquérito policial, vamos fazer isso de uma forma ampla. Por quê? Porque independente do concurso que você for fazer, inquérito eles costumam cobrar pesado, porque são poucos artigos, e como é bem importante para concurso seja de magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, Ministério Público exerce o controle da atividade policial, o advogado tem que estar fiscalizando, concurso para delegado, carreiras policiais. Então a gente sabe que esse tópico de inquérito ele é bem cobrado e bem, vamos dizer assim, robusto que tem de cobrança. E essa vai ser a nossa finalidade, estar trazendo aí para vocês essa parte aí toda do inquérito policial. Então vão ser vários módulos que a gente está iniciando a partir de hoje. Então põe na tela aí primeiro, para você se localizar, para montar o seu armário. O que eu sugiro a você? Vá lá no seu Código de Processo Penal, que você já colocou esse Código de Processo Penal em Word, e vá lá fazer o quê? Tudo que nós vamos estar tratando vai estar nesses artigos aí, ó, de forma específica dos artigos 4º ao 23 do processo penal. Então, onde é que começa a história do processo penal? Porque o inquérito policial está na fase preliminar ao processo penal. Coloca pra gente aí uma telinha em branco, que a gente vai trabalhar, vamos desenhar o processo penal. Por quê? Porque embora a gente vá ver aqui nesse módulo só a parte de inquérito, é importante você ter a visão toda do processo penal para saber onde que o inquérito policial ele vai estar situado e o que nós vamos abordar sobre ele. Então, a primeira coisa é onde é que começa a história do crime, onde é que se começa o processo penal. O processo penal, propriamente dito, ele começa com a fase judicial, ou seja, com o oferecimento da denúncia ou queixa. Mas existe uma fase preliminar ao processo penal, uma fase prévia, em que é uma fase ainda administrativa, que é essa a fase específica do inquérito policial. Então, se a gente for desenhar aqui o processo penal, vamos colocar ele aqui, ó. Olha onde é que entraria aqui o IP, um inquérito policial. Inquérito policial, nós vamos ver que ele é um procedimento administrativo que vai iniciar por meio de auto de prisão em flagrante ou por meio de portaria pela autoridade policial. Durante o inquérito vão ser feitos atos de investigação, pode ou não ocorrer o indiciamento, ok? Ao final do inquérito, com encerramento, ele vai ser encerrado por meio de um relatório, o delegado relata. Então, quando há esse relatório aqui do inquérito policial ele é encaminhado para o juiz. O que o juiz vai fazer com o processo, o inquérito, né, com o procedimento administrativo? Ele vai encaminhar isso para a acusação, se for o Ministério Público, ou às vezes se é a própria vítima já aparece, já pega o inquérito, pode pedir na própria delegacia um traslado do inquérito. Ou seja, ou vai ser remetido pelo juiz ou a própria vítima pega um traslado, se for ação penal privada, mas vai cair na mão aqui do querelante. Ou seja, o inquérito vai estar na mão da acusação. E a acusação pode ser que pegue o que tem no inquérito para pegar um pedaço de papel e falar: excelência, com base no inquérito, fulano praticou isso aqui, então aplica uma pena nele. Isso quem pode fazer ou vai ser o Ministério Público, ou, se for um caso de ação penal privada, o querelante. É o segundo pontinho. Aí é que entra a ação penal. Então aí começa perante o juiz. Ó. O inquérito antes é um procedimento administrativo, feito na polícia judiciária. Agora, ofereceu a ação penal já é para o juiz. O juiz vai fazer um juízo de admissibilidade. Ele vai analisar se é caso dele receber ou se é caso dele rejeitar a ação penal. Se ele receber a ação penal, ele vai fazer o quê? Recebeu a ação penal, ele vai chamar o réu. Réu, vem se defender aqui dessa acusação. Ou seja, está formando a relação processual entre acusação, vou botar eles aqui no mesmo patamar, né? Entre acusação e réu. Ou seja, vai ter um processo penal envolvendo esses sujeitos processuais, até ao final o juiz condenar ou absolver, ou ver se era caso de ter ou não aí a punibilidade desse réu. Então o juiz vai analisar, recebeu, manda citar. É a citação, comunica para o réu, chama ele para se defender, cita o réu para se defender. Cita para quê? Para apresentar resposta, né? Ou pode ser uma exceção de incompetência, litispendência, coisa julgada. Tem o prazo de 10 dias para o réu fazer isso, e vai ter que fazer isso via seu advogado, porque a partir daqui não tem como mais não ter advogado no processo penal. Tem que ter advogado sob pena de nulidade absoluta. Depois da resposta, o que o juiz vai analisar? O juiz vai analisar se é caso ou não de absolvição sumária. Se o juiz verifica, por exemplo, que o fato é atípico, que está extinta a punibilidade,
ou ele reconhece que está evidente ali que teve uma excludente de licitude, ele absolve sumariamente. Se ele vê que não aconteceu isso, não tem prova muito forte ali de excludente, ou o fato é típico, não está extinta a nulidade, ele vai dar um despachinho, despacho, e designa a audiência de instrução e julgamento. O que vai acontecer nessa audiência de instrução e julgamento? A audiência de instrução e julgamento vai ter aqui uma audiência lá na fase do processo penal, né, lá perante o juiz, hein? Vai estar lá aqui Vossa Excelência, juiz, fica na mesinha, aqui fica o escravão, aqui o promotor, aqui vai ter uma mesa, aqui vai sentar o advogado do réu, aqui senta o réu, aqui ora vai sentar a vítima, testemunha, ora vai sentar o perito, ora o próprio réu, que vai sentar ali para prestar o depoimento. Então essas pessoas vão estar reunidas nessa audiência de instrução e julgamento. Tem uma ordem de atos a acontecer lá. Primeiro vai ser ouvida a vítima, depois testemunha, depois perito, depois acareação, reconhecimento, interrogatório, diligências, alegações orais e sentença. Então é feita toda a instrução e o juiz já profere uma sentença. Se às vezes lá na audiência tiver pedido diligência, o juiz vai mandar fazer a diligência, aí vai para as partes, para os memoriais, que aí as alegações não vão mais ser orais, mas sim escritas, e o juiz vai no gabinete dele lá e dá uma sentença em 10 dias. E o prazo dos memoriais é 5 para acusação, 5 para defesa. E o juiz tem 10 para julgar. Então esse é o processo penal. O rito mais comum, que é o rito ordinário, ok? Que o juiz vai marcar até essa audiência aqui do despacho para audiência 60 dias. Então, olha onde é que nós estamos aqui. Nós estamos nesse cara aqui, ó, no inquérito policial. Então, vamos saber tudo dele, mas é importante você saber que ele está nessa fase preliminar ao processo penal. Não é judicial ainda, é uma fase prévia, uma fase preparatória aí de toda essa fase judicial. A fase judicial se inicia quando tem a ação penal. Então, o processo, né, ele é a fase judicial e a fase preliminar, uma fase administrativa feita no âmbito da polícia judiciária e aí com algumas observações que a gente vai estar colocando aí ao longo dos módulos que a gente vai estar tratando. Então, é importante a gente saber onde está o inquérito e saber o restante do processo, porque várias coisas aqui vão ter reflexos diretos lá no processo penal. Tranquilo? Ok? Tranquilo até agora? Só esse desenho, importante esse desenho. Vez ou outra aí nós vamos estar refazendo esse desenho para você estar se familiarizando, porque só de saber esse desenho do processo penal você já mata algumas questõezinhas aí na hora da prova, ok? Então vamos lá, conhecer a nossa legenda. Na legenda você vai ver que vai aparecer umas figuras aí, ó. O que são essas figuras? Se tem esse cara aqui, já foi cobrado de 1 a 4 vezes em provas, ok? 1 a 4 vezes em provas. Se tem esse sujeito aqui, ó, já foi cobrado de 5 a 9 vezes em provas. E se tem esse aqui, faca na caveira, já foi cobrado mais de 10 vezes em prova. Porque a gente sabe que as aulas aqui, elas têm que trazer importância para vocês de cada assunto. Tem assunto que nunca foi cobrado em prova de concurso, ou foi cobrado em concurso que não é do seu interesse. Tem questão que foi cobrado uma vez ou outra, tem questão que é recorrente, está sempre lá. Então você tem que fazer isso no seu caderninho quando você está anotando, colocar essas observações aí. Sabendo que o principal é o seu caderno, porque é melhor você ler o seu caderno depois do que assistir novamente a aula, pelo tempo, né? Você anotar tudo aí, você vai ter um caderninho efetivo. E não é só isso, o caderno ele serve para te dar noção geral, mas você tem que salvar o Código de Processo Penal no seu arquivo de Word, salva ele lá, e lá vai inserir nas frases das questões, ok? Tranquilo? Então vamos lá. Olha lá. Vamos trazer alguns pontos do inquérito policial. Primeira coisa que você vai tratar aí sobre inquérito policial, porque aqui nesses slides geralmente eu coloco só os tópicos para eu ir não esquecendo o que eu tenho que falar. Né? Ele para você talvez não vai dizer muita coisa, mas para mim eu vou vendo aqui, opa, o que eu tenho que ir percorrendo e desdobrando e sabendo a importância de cada questão. Então olha o primeiro aí que já caiu. Primeira coisa que você vai escrever aí sobre o inquérito policial é a base normativa dele. Por quê? O inquérito policial, a base normativa dele se encontra no artigo 144 da Constituição Federal. Então, quer falar de inquérito? Artigo 144 da Constituição Federal. O que vem lá o artigo 144? Lá na Constituição, ele traz os órgãos que cuidam de segurança pública. Não só de segurança pública, fala também de segurança patrimonial, no caso dos guardas municipais, das rodovias, no caso aí dos DETRANs, mas traz órgãos que cuidam de segurança pública. Beleza? Então, órgão de segurança pública. E esses órgãos de segurança pública, eles são divididos em 2 tipos de polícia. Põe numa telinha em branco aí pra gente, por favor, pra gente verificar os órgãos policiais que são tratados no artigo 144
E a gente tem que saber se esses órgãos aí, eles são, que tipo de polícia eles tratam, para ver qual que vai ser o nosso objeto, se eles vão estar aqui ou não nas nossas considerações, ou seja, de quais órgãos policiais a gente vai estar tratando. Então olha lá, o primeiro, vamos lá. Polícia, lá pelo artigo 144 da Constituição, ele tem dois tipos de polícia. A gente pode trazer os órgãos lá do artigo 144 da Constituição, da CF, e dividir em duas formas. Primeiro, existe a polícia judiciária. Qual o sinônimo de polícia judiciária? Não vem me falar federal e civil, porque isso aí não são, não são sinônimos, são espécies. Eu quero sinônimo. Sinônimo de polícia judiciária, a gente pode colocar investigativa. Investigativa. Sinônimo ainda? Repressiva. Repressiva. Beleza. Então a polícia pode ser judiciária, investigativa ou repressiva. E a outra categoria, se uma é judiciária, a outra vai ser a administrativa. Beleza. Se uma é investigativa, a outra é ostensiva. Ostensiva. Se uma é repressiva, a outra é o quê? Preventiva. Então, isso aqui são os órgãos de segurança pública. Eles são divididos nessas categorias. Aí vamos ver quais são os órgãos. Essa polícia judiciária aqui, não é que ela pertence ao poder judiciário. Toda polícia, né, aqui para nível de segurança pública do artigo 144, ela pertence ao poder executivo. Mas a atuação dessa polícia, ela serve mais ao poder judiciário. Por quê? Ela vai investigar em uma fase preliminar ao processo penal, vai fazer essa investigação prévia, para permitir dar justa causa ao titular da ação penal, que é o Ministério Público ou querelante, para quê? Para que eles entrem com a ação penal e em um determinado momento, após percorrer o devido processo legal, o Estado vá promover ou não a repressão. Então, por isso que ela é repressiva, porque ela permite, em tese, o trabalho lá do Poder Judiciário. Já a Polícia Administrativa, que também é do Poder Executivo, assim como a Judiciária, mas o trabalho da Polícia Administrativa, ela visa mais o quê? Ela atende mais ao Poder Executivo, porque ela vai agir de forma ostensiva, com viatura, rotolite, a fim de prevenir eventual prática de crime. A pessoa pensa duas vezes em cometer um crime na frente de um PM, né? Ou não, né? Em determinados lugares ainda leva a arma do PM. Mas, a princípio, ainda tem esse caráter preventivo, ostensivo, polícia administrativa. Se a gente for pegar os órgãos aí, trazidos lá no artigo 144 da Constituição, a gente vai ver lá, por exemplo, Polícia Federal. Onde é que eu vou colocar a Polícia Federal? Na Judiciária ou na Administrativa? Embora ela tenha as duas atuações, porque ela também atua na parte administrativa, na fiscalização das fronteiras, na emissão de porte de arma, passaporte, segurança de dignitários. Então, ela é uma polícia que também exerce funções administrativas. Mas para nós aqui do processo penal, a Polícia Federal ela entra aqui, ó, porque ela é uma polícia judiciária. Ela vai investigar crimes que vão cair ou na mão do Ministério Público Federal ou na mão do Ministério Público Estadual, não tem problema, para que o promotor, seja Ministério Público Estadual ou Federal, ajuize a ação no juiz competente, ou Justiça Federal ou Justiça Estadual, e aí ter todo o processo. Então ela vai fazer a investigação preliminar. Então a Polícia Federal, ela é judiciária. Beleza, PRF. PRF você já bota ela aqui, ó, né? A PRF, o sujeito fica lá nas rodovias, se ele vê um caminhão com droga, ou algum crime por ali praticado, ele não vai realizar o auto de prisão em flagrante. No máximo que o PRF vai fazer é dar a voz de prisão em flagrante e apresentar isso na Polícia Federal ou na Polícia Civil, que aí sim vão investigar, vão instaurar um inquérito policial, vão ouvir testemunhas, vão ouvir vítimas. Então, PRF a gente bota ela aqui na parte administrativa. Beleza. 2, Polícia Ferroviária Federal. Também. Brasil não tem nem ferrovia direito, mas se tiver, abrir concurso aí para policial ferroviário federal, ele já entra aí nessa categoria de polícia ostensiva, administrativa. Então, PRF, PFF no âmbito federal, estão lá na polícia ostensiva, administrativa ou preventiva. Polícia Civil,
Opa, é aqui. Polícia Civil vai investigar os crimes, né, em regra de atribuição, os crimes que em tese vão ser julgados posteriormente pela Justiça Estadual. Então é a grande maioria dos crimes, o que não for crime federal, a ser julgado na Justiça Federal, a Polícia Civil vai poder fazer a previsão de estar julgando. Então, Polícia Civil, ela é por natureza judiciária, investigativa, repressiva. E a PM e Bombeiro, Polícia Militar e Bombeiro, embora eu coloque ela aqui na Polícia Administrativa, se você estiver estudando, por exemplo, processo penal militar, você vai colocar a Polícia Militar lá em cima, porque a Polícia Militar também investiga crimes praticados por militar, né? Ele vai investigar os crimes militares praticados por militar, salvo os dolosos contra a vida de civil. Então, se fosse doloso contra a vida de civil, é a civil que vai investigar. Mas se não for, e agora com a reforma que teve recente na legislação militar, passou quase a tudo a ser de competência. O cara é militar, está em serviço, praticou um crime que nem tivesse na jurisdição militar, pela redação agora do dispositivo da parte militar, vai ser julgado na Justiça Militar Estadual. Esvaziou o júri não, né? O júri não pode, porque o júri está na Constituição. Esvaziou o juizado especial. Hoje não vai ter mais infração ali praticada por militar que vá para o juizado, porque vai tudo agora para a Justiça Militar Estadual. Mas a Polícia Militar, então, ela pode investigar crime, mas crimes militares. Para nós aqui do processo penal normal, vou colocar ela aqui como ostensiva, administrativa e investigativa. Mas aí tem essa divisão. Por quê? Põe na tela aí pra gente qual dessas polícias aí, para nós aqui do processo penal, que vai ter relação direta com o inquérito policial. Relação direta com o inquérito policial, nós vamos estar diante aí, ó, de qual? Nós vamos falar bastante delas aí, Polícia Federal e Polícia Civil, porque elas que, por meio do inquérito, vão realizar a investigação para permitir a acusação, né, vai dar justa causa à ação penal e permitir aí que tenha uma repressão. Tranquilo? Beleza, então? Então, a base normativa se encontra no artigo 144 da Constituição Federal. 144. Beleza. E, importante com base nisso, pode colocar aí na telinha pra gente, o conceito de inquérito policial. Meu amigo, só com o conceito de inquérito policial você já vai matar muita questão de prova. Então vamos colocar um conceito aí para você interessante. O que é o inquérito policial? A gente pode afirmar que o inquérito policial é um procedimento administrativo efetivado no âmbito da polícia judiciária com o fim de reunir elementos probatórios mínimos de autoria e materialidade, visando fornecer justa causa ao titular da ação penal. Por isso que eu gosto de dar aula online, porque se fosse presencial, eu tinha que repetir isso aqui sem sacanagem, na aula umas 10 vezes. Você não, você cada ponto desse pausa, escreve, volta, isso é melhor. Ganha tempo, com isso você ganha tempo, eu ganho tempo aqui na matéria, que a gente consegue avançar muito mais conteúdo em menos tempo. Mas, mais uma vez, para constar, procedimento, o que é o inquérito policial? Conceito, procedimento administrativo, efetivado no âmbito da Polícia Judiciária, com o fim de reunir elementos probatórios mínimos de autoria e materialidade, visando fornecer justa causa ao titular da ação penal. Então, só com esse conceito seu aí no seu caderninho, já te permite matar muita questão. O que eles vão perguntar? O inquérito policial é um procedimento judicial. O que você marca? Falso. Ele não é um procedimento judicial, ele ocorre numa fase preliminar ao processo penal. No Brasil tem a fase judicial e tem uma fase preliminar que pode ocorrer ou não, que é essa do inquérito policial. Então ele é um procedimento, não é judicial, ele é um procedimento administrativo. Ele é um processo administrativo. Tanto que aquelas regras lá do direito administrativo, COFOMOB, competência, finalidade, forma, motivo, objeto, você analisa aqui. Competência para presidir inquérito, delegado de polícia, autoridade policial. Finalidade, fornecer justa causa ao titular da ação penal. Forma, escrito, porque sempre que servir de base à ação penal ele vai acompanhar. Motivo, fato típico e não está extinta a punibilidade, vamos tratar disso. Então esse é o motivo do inquérito. E objeto, os atos de investigação que por não haver neles, né, na fase do inquérito contraditório para a defesa, vão ter que ser renovados na fase judicial. Então, COFOMOB se aplica aqui no inquérito, que é o procedimento administrativo. Né? Em regra, os princípios do ato administrativo vão aplicar aqui. Só que o inquérito ele tem procedimentos próprios aqui, porque é a investigação criminal. Então, alguns princípios do processo administrativo normal não se aplicam aqui, né? E uns são até contrários ao do processo administrativo normal, mas por conta da natureza da
investigação criminal. Então, tranquilo aí com relação ao conceito, se perguntar se é um procedimento judicial, falso. Efetivado no âmbito da polícia repressiva? Sim. Se eu falar repressiva, investigativa, judiciária, é sinônimo. O que eu não posso falar é que o inquérito é feito no âmbito da polícia administrativa, da polícia preventiva, da polícia ostensiva. Se falar isso, aí já está falso, porque não é no âmbito da polícia administrativa. O inquérito é polícia judiciária, da polícia investigativa, polícia repressiva e não da polícia administrativa, ostensiva e preventiva. Tranquilo? Então, procedimento administrativo é efetivado no âmbito da polícia judiciária. Com o fim de reunir provas robustas, elementos concretos de materialidade e autoria, não. O inquérito se contenta com meros indícios. Então não precisa ter prova robusta, prova concreta. Quem tem que ter prova robusta, prova concreta, é o juiz. Para condenar ou absolver lá na frente, lá no processo penal, tem que ter prova robusta, prova concreta. Agora aqui no inquérito, bastam meros indícios. Prova de materialidade, indício de autoria, já serve para ter uma condenação. Tranquilo? Então, se falar prova robusta, prova verdade real no inquérito, falso. Reunir elementos probatórios mínimos. Os caras chegam confessando lá para o delegado, a princípio isso já serve para ele. Para o juiz, jamais. O juiz não pode condenar só com base na confissão. Agora, o delegado, você está lá confessando, foi tu, foi mesmo, então vamos indiciar. Já indicia logo, para a polícia se contenta com meros indícios. Ok? Então, procedimento administrativo, efetivado no âmbito da polícia judiciária, com o fim de reunir elementos probatórios mínimos de autoria e materialidade, visando permitir ao juiz condenar? Jamais. O juiz nem pode condenar só com base no inquérito. O inquérito é destinado para quem? Não é para o juiz, é para o titular da ação penal. Que vai ser quem? Vai ser o Ministério Público, se for ação penal pública, ou ação penal privada, se for um querelante. Mas não é, definitivamente, não vai ser o juiz. O titular do inquérito, né, é o delegado e o destinatário é a acusação, que com base no inquérito, ele vai ver se no inquérito tem elementos para formar sua convicção e oferecer ali uma ação penal. Denúncia se for o Ministério Público ou uma queixa se for o querelante, na ação penal privada. Então você viu aí quantas informações sobre que podem ser cobradas aí só sobre o conceito de inquérito policial. Agora, mais importante que o conceito, quer dizer, não tanto, o outro, ainda tem esse aqui, ó. Eu já estava vendo a carinha, mas esse aqui. Esse aqui é mais importante, princípios, nós vamos desdobrar. Mas isso aqui é importante também. Área de exercício das atribuições. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Área de exercício das atribuições. Por quê? O que está falando lá no artigo 4º do CPP? A polícia, ela vai investigar. E ela tem a sua área de atribuição, áreas de atribuição. Polícia, por exemplo, não tem competência. Não é que a competência que trabalha mal, não é isso que eu estou falando, não. Polícia não tem competência, mas sim atribuições. Ou seja, as regras judiciais de competência em razão da matéria, se é federal, se é estadual, foro, prerrogativa de função, esse até vai ter um pouquinho de reflexo aqui na fase policial, nós vamos ver, mas as regras de competência em razão da matéria, o local, lá do juiz, não se aplica em sede policial. Então, não vai ter a mesma regrinha. Por exemplo, pode a polícia de uma circunscrição policial, determinar diligências na circunscrição de outra autoridade policial? Pode, porque as regras de competência em razão do local não se aplicam em sede policial. Em regra, o delegado não vai ficar mandando fazer isso, vai mandar uma precatória para a polícia de lá auxiliar, porque tem gasto para ir, viatura, diligência, agente, demora, ele vai fazer isso via carta precatória. Mas o fato é, se uma polícia de uma circunscrição investigar crime que ocorreu em outra circunscrição, você não vai anular o inquérito. Aquele inquérito vai ser aproveitado lá no juiz competente, porque o juiz sim tem que ser o juiz competente em razão do local. As partes vão questionar se não for o juiz, pode entrar com exceção de incompetência. Outra, né? Se um marmanjo chega na delegacia da mulher, roubaram meu veículo, vai investigar? Vai ter o inquérito, vai ter portaria lá no âmbito da delegacia da mulher? Não tem qualquer impedimento. Se tiver um inquérito lá, isso pode ser aproveitado depois pelo juiz normal. O promotor vai denunciar com base naqueles elementos de prova, se teve a investigação. Agora, em regra, a polícia não vai investigar, vai encaminhar o sujeito para a delegacia pertinente, porque tem uma divisão administrativa, né, dos órgãos. Mas o fato é que se fizer, não vai ter, vamos dizer assim, consequência para a fase judicial do processo. O inquérito ele vai ser normalmente aplicado, vai ser normalmente considerado pela acusação. Pode a Polícia Civil investigar um crime federal? Tipo, Polícia Civil
investigar tráfico internacional de entorpecente, ou investigar crime de pedofilia na internet, ou investigar crimes contra a União, desvio de verba federal praticado por prefeito, verba ainda sujeita à prestação de conta, introdução de moeda falsa em circulação, crime contra índio, que tem a ver ali com a sua condição de indígena, direitos indígenas. Isso é tudo aí que eu falei, competência da Justiça Federal. Se o juiz estadual julgar qualquer desses aí, nós estamos diante de nulidade absoluta, porque é competência e razão da matéria. Competência e razão da matéria está na Constituição. A Constituição não tem nulidade relativa com ela. É nulidade absoluta, você vai anular todo um processo, mesmo depois do trânsito em julgado. Agora, isso não se aplica na fase policial. Se tiver um crime federal e por algum motivo o delegado não estava sabendo regra de competência e investigou, ouviu o testemunho, ouviu o vítima, mandou laudo, tudo, isso vai ser aproveitado. Ou seja, isso não vai ser nulo como é um processo judicial. Então, por isso que a gente fala que as regras de competência em razão da matéria ou do local não se aplicam em sede policial. Não vai ter essa aplicação aqui em sede policial. Não vai anular o inquérito por conta disso. Em regra, a polícia não vai ficar fazendo, né? Um inquérito quando eu era delegado federal, eu lembro que às vezes era dia de sobreaviso, você não fica na delegacia lá de plantão, porque tem um dia do seu plantão, aí você tem que ficar lá. Mas dia de sobreaviso só tinha que ficar com o celularzinho ligado. Aí o que acontece? Tocava o telefone, você teve que ir lá ver o que estava acontecendo. Às vezes estava dando aula, nessa época em Porto Alegre, tocava o celular. Zé, delegado, flagrante. Aí eu dando no meio da aula. Né? Tava lá em aula ainda e o telefone toca. Aí eu, e aí, o que foi? Mas, moeda falsa. Flagrante de moeda falsa. Quem é o perito que está de sobreaviso aí? Aí, perito tal. Aciona aí o perito, porque o perito também não fica lá, ele fica de sobreaviso. Aí até o perito ir lá às 2 horas. Por quê? Porque precisa ver o perito sobre a nota que foi apreendida. Aí daqui 2 horas ligar de novo. Ô, delegado, saiu o laudo. Mas o que foi? Falsificação é boa ou é grosseira? Porque se falasse que a falsificação era grosseira, a jurisprudência entende que a falsificação grosseira não é o crime de introduzir moeda falsa em circulação. Falsificação grosseira é você botar dinheiro de papel no meio de um bolo de dinheiro e passar para outro. Você está querendo enganar aquela pessoa que você está entregando dinheiro. Coloca lá malas com 50 milhões de reais, no meio eles vão botar que você tem 1/3 de dinheiro de papel, só passou aquelas malas para o sujeito para ele, né, pegar aquele dinheiro e se deu mal. O que acontece? Aí não é um crime de introduzir moeda falsa em circulação. É o quê? Estelionato. Estelionato contra aquela vítima, que não tem nada a ver com a união. Então, nesse caso, quando a falsificação é grosseira, a jurisprudência entende que muda a classificação do crime. Isso vai ser o quê? Um estelionato contra a vítima, então não é moeda falsa. Se não é moeda falsa, não tem interesse da União, do Banco Central, não tem interesse, então, da Justiça Federal. Não é a Justiça Federal e a Polícia Federal, em regra, ela vai investigar os crimes de atribuição da Justiça Federal ou que haja, mesmo não sendo da Justiça Federal, determinação do Ministério da Justiça. Mas não tem a determinação dela para atuar no caso de um estelionato contra uma vítima. Então isso é justiça o quê? Estadual. Se é justiça estadual, lá da aula mesmo falava, não, registra no livro aí, encaminha para civil. Porque é a civil que tem que fazer isso aí. Que é estelionato, não é a federal. E, né, continuava dando aula. Só que às vezes vinha, né? A falsificação é boa. Aí na hora mesmo, tinha que interromper tudo e ir lá dar o flagrante. Até falava, bora lá ver como é que é um flagrante. Tinha uns alunos que queriam chegar lá. Ou seja, mas é o flagrante normal, vai ser feito auto-prisão em flagrante. Podia ir lá fazer o flagrante se fosse estelionato? Até podia, porque polícia não tem competência, tem atribuição. Mas tu vai retirar o trabalho do colega da civil? Deixa o cara trabalhar, leva para lá, né? Vai estar atuando ali mais tranquilo. Então, em regra, se estivesse fazendo, não ia ter qualquer nulidade. Então, pode a autoridade policial de uma circunção determinar diligência da circunção de outra autoridade policial, independentemente de carta precatória. E também pode a Polícia Civil investigar um crime federal ou vice-versa, independentemente de quê? Independente de haver ou não nulidade. Agora, uma coisa que você vai colocar como observação no seu caderno é o seguinte. Beleza, pode a Polícia Federal investigar um crime que não seja federal e vice-versa, mas o STJ não admite 2 inquéritos simultâneos para investigar o mesmo fato. Então, se tem a delegacia A numa circunscrição investigando e a delegacia B numa outra circunscrição investigando o mesmo fato, isso é constrangimento ilegal. Se a Polícia Federal está investigando o mesmo fato e a Polícia Civil o mesmo fato, também constrangimento ilegal. Aí não vai poder. Tranquilo? Então, vamos tomar uma aguinha, a gente já volta com princípios, características do inquérito, tema aí bem importante que vai tomar alguns módulos nossos aí. Até já!